Bom dia, pessoal. Eu vou estar ensinando um pouquinho para vocês hoje sobre loops, ok? A gente vai fazer essa primeira aula sobre loops e a próxima aula vai ser sobre arrays. Então eu vou estar no total aí ensinando loops e arrays para vocês. Então vamos primeiro ao conceito. O que são loops? Loops são as estruturas mais importantes no conceito de programação. Eles permitem que você repita uma ação, uma função, algum bloco de código várias vezes, sem você ter que escrever esse código várias vezes. O que isso significa na prática? Vamos dizer que você quer escrever olá 5 vezes, ok? Num código normal, sem loops, você precisaria escrever olá 5 vezes, o print olá 5 vezes, para você conseguir esse resultado. Vamos dar uma olhada aqui. Estão vendo? Mas o que eu poderia fazer aqui, em vez de escrever 5 vezes? Eu poderia colocar alguma forma de explicar para o programa que eu quero um repita 5 vezes esse print olá. Entenderam? O que o loop faz é exatamente isso. Então eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso em Python. Em Python existem dois tipos principais de loop. O primeiro é o loop for e o segundo é o loop while. O loop for ele funciona quando você sabe quantos dados vão ser repetidos, quantas vezes vai acontecer essa repetição. O loop while ele funciona um pouco melhor quando você tem uma condição, mas eu vou explicar daqui a pouco como os dois funcionam. Vamos primeiro pelo for. O loop for é o mais comumente utilizado. A sintaxe dele é assim. Então aqui eu vou ter for, que é para. O i vai ser um contador e o em range vai ser em array. Array. Repita. Ok, traduzindo isso aqui. Para cada item ou valor dentro de qualquer coisa que a gente colocar aqui, nesse caso é o range, para cada item aqui dentro, ele vai repetir a ação que a gente escreveu embaixo uma vez. Então aqui, como a gente deu um range 5, significa que a gente tem um intervalo de 5 itens, 5 valores. Vamos dar uma olhada aqui. Estão vendo? Repetiu aqui 5 vezes. Opa, repetiu 6 vezes porque eu esqueci de tirar esse. Podem ver, repetiu 5 vezes. Agora, aqui a gente pode assistir essas repetições acontecendo se a gente printar o contador. Então vamos dar uma olhada. Vejam bem, ele começou em 0 e terminou em 4, por quê? Porque esse range é um array. Como eu falei, eu vou explicar na segunda aula o que é um array. Mas em Python, os arrays eles começam em 0, ok? Então, por isso que ele fez a contagem a partir do 0. A gente pode resolver isso aqui colocando da seguinte forma. 1 e 6. Desse jeito, esse array vai começar em 1 e vai terminar em 6. Quer dizer, vai terminar em 5. Porque esse número aqui é um intervalo aberto. Ou seja, se eu colocar 4, ele vai terminar em 3. Se eu colocar 7, ele vai terminar em 6. Então vamos deixar em 6 para ele ir exatamente do 1 até o 5. Olha só. Opa. Do 1 até o 5. Então, o array ele é um conjunto de dados, ok? Então vamos colocar aqui frutas. A gente vai ter uma maçã, banana. Eu vou voltar com esse exemplo depois, quando eu estiver explicando sobre arrays, ok? Então não precisam se preocupar muito com ele agora. Vou explicar ele certinho. Frutas. Olha, para cada item, aqui a gente pode mudar para item só para ficar mais explicado. Para cada item nesse array, ele vai repetir essa ação uma vez. A ação aqui no caso é escrever o item. Então vamos dar uma olhada. Estão vendo? É assim que o for funciona. A gente pode também, voltando para o range agora, dar uma diferenciada no jeito que esse range aqui funciona. Vamos dizer que a gente tem aqui o começando no 1, indo até o 30,
ok? A gente pode escolher qual intervalo que esse range vai percorrer. Então, ele vai começar no 1, vamos deixar no 0 para ficar melhor. Ele vai começar no 0, vai até o 30, só que por esse 5 aqui, o terceiro número, ele vai percorrer esse caminho de 5 em 5, em vez de 1 em 1. Vejam bem. Agora eu vou mostrar algumas características que um loop ele tem, ok? Algumas funções que são aqui próprias de um loop for, que você pode executar no loop while também, mas eu vou mostrar primeiro no for. A primeira é um if, você pode colocar condições no seu loop. Então, eu vou colocar aqui que se o... Opa, coloquei ao contrário. Se o i for igual a 5, ele vai dar um continue. O que é esse continue? Em português, ele é pular. Significa que se o nosso contador, nesse caso aqui, se o nosso contador ele for 5, o programa, o loop ele não vai fazer essa ação, ele vai pular daqui para baixo. Vou dar uma demonstração aqui, vou mudar para 21, só para ficar mais fácil de mostrar. Vejam que ele foi de 0 para 10, ele pulou o 5, ok? A gente pode fazer isso também com o print antes, e aí vocês vão ver que ele vai imprimir, vou até colocar aqui uma linha a mais, só para mostrar que está certo, ok? Então vamos ver como vai ser a execução desse aqui. 0 certo, 5 nada. Entenderam? Porque daqui para baixo, a partir do momento que você colocar o continue, ele ele pula para a próxima repetição. E ele não executa o que tiver para baixo do continue, ok? Agora, outra coisa que a gente pode colocar nesse if, nessa condição, é um break. Vou estar mostrando como funciona. Vamos colocar em 15, só para acontecer algumas repetições antes de acontecer isso aqui. O que ele vai fazer é, quando o nosso contador chegar em 15, ele vai parar esse loop, ele vai quebrar esse loop. Olha para vocês verem aqui, ó, fez 0, 5, 10, 15. Quando ele viu que chegou em 15, ele parou a execução do loop, que foi a condição que a gente deu, ok? Então a gente pode fazer algumas operações, né, usando essas condicionais dentro do loop. A gente pode colocar aqui que se for 5, a gente dá um continue, ou seja, não vai acontecer, ele não vai printar o número 5. Quando chegar em 15 eu quero que ele pare de funcionar. Outra coisa que a gente pode também fazer é colocar um else no final. Esse else não é tão utilizado, mas eu acho bastante interessante, que significa que quando chegar no final do nosso array, a gente pode colocar uma mensagem ou alguma função, alguma tarefa que ele vai realizar quando acabar o nosso loop, ok? Então vamos dar uma olhada aqui. Ele vai imprimir todos os números e no final ele vai mostrar aqui. Espera aí que nesse caso ele não vai porque eu parei a execução, né? Ó, nesse caso aqui ele vai percorrer todo o range, todo o nosso intervalo, que é de 0 a 20, e no final ele vai falar que acabou. Olha só. E aqui a gente pode colocar qualquer função. A gente pode colocar um tchau, a gente pode colocar para ele fazer outro código, fazer outra função, fazer alguma coisa no final do nosso loop. Entenderam? Agora eu vou mostrar um pouquinho do loop while. Loop while, ele funciona melhor quando você tem uma condição. O que seria uma condição? Vamos dizer que a gente tem aqui um i, né, que seria o contador, igual a 0. E aqui o nosso i, ele tem que ser menor, enquanto esse i for menor que 5, né, no caso, a gente vai ter esse loop rodando. Então aqui a gente pode colocar o mesmo print olá para ver em funcionamento, ok? Só que como é um loop while, ele não faz essa contagem automática, ele não vai fazer igual ao loop for, onde você não precisa descrever que o seu contador está aumentando, ok? Aqui você precisa manualmente aumentar ou diminuir esse contador. Então vamos dar uma olhada aqui.
Viram? Repetiu 5 vezes. E é assim que funciona o while. E assim como o loop for, o while também tem, por exemplo, aqui, condicionais. Então vamos ver, quando o i for igual a 5, eu quero que ele dê um continue. Quando o i for igual a, vamos colocar 3, não, 3 não. Aqui vamos colocar 3 e aqui vamos colocar 4. Ok, e aqui vamos fazer ir até 10. Vou mudar para 6 aqui. Então, sempre prestem atenção aqui nesse contador, porque ele tem que estar em cima do continue e do break, senão ele não vai fazer essa contagem, ok? Como o contador é manual, você tem que tomar cuidado com a posição dele. Viram? Vou colocar o i aqui só para a gente poder ver qual que é a repetição que está acontecendo. 2, 3, 4, 5, ó. Chegou no 6, ele não imprimiu. Se a gente colocar aqui, ele... Na verdade, não. O que eu ia colocar é esse aqui. Pronto. Agora, ele vai mostrar pra gente aqui o 6 também. Ok? O loop while, no Python, ele é um pouquinho mais limitado do que o loop for. Em outras linguagens, ele tem outras características, ok? Mas você ainda consegue utilizar o continue, você consegue utilizar o break, consegue utilizar o else nele tranquilamente, ok? Olha só. Ah, eu coloquei o break de novo. Viu? Ok, essa vai ser a primeira aula. Agora, na próxima aula, eu vou explicar um pouquinho sobre arrays e como eles funcionam, porque eles estão intimamente relacionados com os loops, como vocês puderam observar aí, ok? Até mais.